Olá, amigos. Edmar de Moraes, em mais uma transmissão para vocês. Nesta noite fria de domingo, final de domingo, onde a gente tem a oportunidade de fazer algumas reflexões e algumas leituras, né? Uma pesquisa feita pelo Freedom of Life, que se tratava Freedom of the World, que é a liberdade da vida e a liberdade do mundo. Acaba mostrando a situação atual em que vivemos, em que as pessoas, principalmente em países que estão sendo regidos por presidentes, ditadores, opressores, só conseguirão a sua liberdade quando o oprimido reagir contra o opressor. O opressor jamais dará liberdade ao oprimido. E ele funciona de maneira, como é que eu vou dizer, lenta e gradual. O governo opressor é aquele que, em seu comando, sob seu comando, ele vem cortando o direito das pessoas, dos civis, do povo. Isso vem caminha a passos pequenos, aonde o opressor vem tirando a liberdade de expressão, liberdade democrática de um país, com gestos lentos. Corta-se aqui, corta-se ali, cita-se muitas frases de aforismos, e o Brasil está incluído na atualidade, e olha que essa pesquisa foi há uma semana atrás, o Brasil está incluído na relação de dirigente do país que mais citam frases opressoras. Jair Bolsonaro foi contemplado, né, por essa pesquisa como um governo que cita frases de opressão. Ele passa o tempo todo colocando pontinhos de opressão em nossa vida. Ele cita frases como, ele citou hoje, por exemplo, que homossexuais vêm do estrangeiro para o Brasil, se casam com sem-vergonhas aqui no Brasil, adotam crianças no Brasil para não serem extraditados e que, no caso, Greenwald, como que é, não deverá ser extraditado, mas apodrecerá na prisão. Outra frase que Jair Bolsonaro mencionou já há algum tempo atrás é que Pinochet deveria ter matado mais gente do que matou. Outra frase de Jair Bolsonaro: o Brasil deveria torturar menos e matar mais. São frases de Jair Bolsonaro que o levaram ao ranking de pessoa mais opressora, mais tendenciosa o desenvolvimento de uma nação oprimida e ditatorial. E nós estamos vendo isso caminhando a passos largos.
Freedom of the World, ou seja, liberdade do mundo, coloca pessoas de vários níveis, inclusive escritores, artistas, desenhistas, caricaturistas, que citam frases que vão mostrar como se combater esta opressão, né? E uma das mais interessantes que eu li, que eu pude observar, é que os países mais oprimidos são aqueles países que têm a maior, ou seja, a menor capacidade intelectual e cognitiva, ou seja, falta de inteligência. Isso veio nos levar a uma reflexão. Será que o Brasil se tornou tão com falta de capacidade intelectual para estar aceitando ser oprimido? Talvez. Eu digo o seguinte, vou dizer o seguinte. A minha previsão particular, é eu que estou falando, é que a cada 90 dias o Brasil será mais oprimido. E vejo que nos próximos 2 anos, no máximo, o Brasil já terá derrubado o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Não existirá mais essas entidades, não existirão mais essas entidades, porque o governo será de opressão ditatorial e terá o apoio das Forças Armadas. Este é um governo que se instalou para reverter a democracia. Governo opressor e autoritário. Cada vez mais este governo vai tirar a liberdade das pessoas, conforme relatou o Freedom of the World, que é uma pesquisa séria que acontece fora do Brasil. E nele nós vemos uma grande quantidade de presidentes que estão caminhando para uma ditadura irreversível. E só existe uma forma de evitar que isso aconteça. Uma reação popular, porém com inteligência e intelectualidade. Enquanto o Brasil aceitar ser oprimido, nós caminharemos, sim, para uma ditadura civil, opressora e com efeitos maléficos ao país. O autoritarismo deste governo não tem medidas. E as frases de Jair Bolsonaro constam no relatório das frases mais opressoras do mundo. E olha que tem muito mais a vir por aí. Infelizmente, um povo que não tem inteligência se curva à opressão. Infelizmente é assim. É isso que estamos vivendo e as pessoas não querem enxergar. Tá certo? Esse dia de domingo serviu para leituras e conhecer um pouco mais a situação que estamos vivendo. E a situação é pura e simples como esta que estamos vivendo.
opressão, até chegar ao autoritarismo e à ditadura civil, com o apoio das Forças Armadas. Esperem para ver. É isso que vai acontecer. Não contem com o desenvolvimento do Brasil. O Brasil pisou no freio e vai oprimir o seu povo. Você sentirá isso a partir do momento em que a imprensa for calada. E não vai demorar. Tá certo? Então, boa sorte. Quem viver, verá. E os que virão vão pagar. Porque nós seremos extintos. Ok? Boa noite, uma ótima semana. E talvez eu volte com mais alguma coisa de interesse das pessoas. Até mais. Um abraço.